agora sim na companhia do nosso colega aqui. Paulinho, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, é um prazer estar aqui falando contigo, um abraço aos nossos telespectadores, aos nossos companheiros aqui da TEC, nos funcionários da TV Educadora. Bom, a gente conversava aqui no intervalo, né? Eu falava a respeito desse título de cidadão francano que você vai receber. Título que foi concedido na década de 90 e só agora você vai, de fato, lá buscar esse título. Exato, ele estava adormecido lá na Câmara de Franca, né, Luciano? Por contingências totalmente alheias à nossa vontade. Não foi nenhum por causa da minha parte. Até o Adelmo José Martins foi o propositor do título, vereador da época, foi em 92, ele já faleceu. E esse título estava adormecido lá, porque eu fui para Rio Preto, dirigi a TV Record de Rio Preto, depois eu fui para a direção comercial da Rede Família, fiquei muitos anos fora. Aí mudou totalmente a trajetória e estava lá. E aí a Lindsay Carvalho, que é a vereadora atual, ela fez um requerimento lá, criando agora, sim, uma sessão solene exclusiva. E hoje à noite, logo mais às 19h30, eu vou estar recebendo o título de cidadão francano. E aí, quando você fala dessa trajetória em Franca, em Ribeirão, você já tinha uma trajetória em comunicações de longa data, não é, Paulo? Ah, sim, não tem dúvida. É muito grande, viu, Luciano? Como é que surgiu primeiro o teu interesse pela área, Paulo? Influência do meu irmão mais velho. O Cova Júnior era radialista aqui em Batatais, aí já tinha ido para São Paulo, né, trabalhar em São Paulo. E eu entrei na radiodifusora como locutor comercial, fiquei acho que um ano e pouco na radiodifusora, fui para a Rádio Colorado de Ribeirão Preto e de lá eu já fui para São Paulo. Aí em São Paulo eu passei pela Bandeirantes, rapidamente um ano, fui para a TV e Rádio Record Jovem Pan, de lá eu fui para a Gazeta, fiquei até em 95 e retornei para o interior. Perfeito. Isso com uma trajetória de rádio, né? Mas como é que foi a tua transição de rádio para TV? Foi uma consequência natural, né? Porque eu gostava muito quando eu fui para São Paulo, eu já fui trabalhando, eu saí daqui do rádio, mas lá em São Paulo eu já fui para a TV Bandeirantes, fui para a TV Record e para a TV Gazeta. Aí depois eu voltei a fazer rádio, a dirigir rádio novamente. Quando eu retornei de São Paulo, aí eu fui dirigir a Rádio Renascença de Ribeirão Preto, a Tropical Jovem Pan, né? De Ribeirão Preto. Aí eu fui para a TV Record de Franca. Quando eu saí da TV Record de Franca, fui dirigir a TV Record de Rio Preto. Aí voltei e fui dirigir a Tropical Jovem Pan em Ribeirão, a Rádio Show, aí fui para o Clube Verdade, para o Léo Oliveira, onde eu estou até hoje. E agora para a TV Educadora, que é o fechamento e finalizando. Daqui eu vou para a aposentadoria definitiva realmente. E, Paulinho, é interessante pensar, né, nessa dinâmica, né, extremamente rica, porque o volume e o contato de profissionais que você teve ao longo da vida aí é dos mais variados. Foi muito extenso, uma escola, porque cada local que você vai é um aprendizado novo, não é verdade? E, por exemplo, quando eu estava apresentando, eu dirigia a Rede Família em Campinas, mas eu apresentava o Jornal das 11 lá, em Campinas, das 11 ao meio-dia. E ele estava no B3, no satélite em rede nacional. E ali eu entrevistei as maiores personalidades políticas, as grandes autoridades que vinham de São Paulo para conceder entrevista lá em Campinas. Entendeu? E assim por diante. O período que eu fiquei na TV em São Paulo, entrevistei os maiores empresários, as maiores personalidades, os grandes artistas, fiz amizade com grandes artistas. Na época, inclusive, Luciano, eu tinha 3 programas na Rádio Gazeta. Na Rádio Gazeta eu fazia rádio e televisão. E era à noite. Era um Light Serenade, Serenata Tropical e o Fantástico Mundo da Música. Era das 8, acabava a Hora do Brasil, das 20 à meia-noite. Eu tinha 3 programas seguidos. E do lado do meu estúdio que eu apresentava, o estúdio de rádio, era a gravadora Reunidas, que era da Copacabana. E ali gravavam os grandes artistas do Brasil. Então ali eu vi os maiores artistas assistindo os maiores artistas do Brasil gravando os seus discos com orquestras, tudo ao vivo dentro do estúdio ali, antes de ir para a prensagem e para a gravadora, entendeu? É uma experiência, é muita experiência, é muita experiência. Também é interessante, né, a gente destacar que você passou também por uma mudança rica da estrutura, né? Tecnologia, pegou aí várias eras, não é? E viu essa transformação acontecer.
Aliás, vai fazer parte do meu pronunciamento hoje à noite. Eu quero citar todos esses companheiros que estiveram comigo na Record lá, durante os 7 anos que eu fiquei lá. Foi a superação da capacidade, e não só a capacidade, até o poder de improvisação, superando um equipamento totalmente obsoleto, analógico, antigo, até que houvesse e acontecesse. Depois do 3º ano que eu estava lá, aí começamos a receber novos equipamentos, que na época também não era o que é hoje a tecnologia. Hoje nós temos teleprompter, nós temos... Lá naquela época era aqui, ó, na pauta, e você tem que fazer jogo com a pauta e câmera ao mesmo tempo, e assim por diante, né? É uma escola, né, Luciano? Uhum. E grande parte disso ao vivo, né, Paulo? Também a gente tem que destacar. Ao vivo. Nós fizemos, para você ter ideia, quando eu cheguei lá, assumi a Record, estava numa situação precária, muito difícil, a empresa estava passando por um período muito ruim. Em 1 ano e 8 meses, nós colocamos elas numa posição privilegiada em termos de faturamento. E outra coisa, criamos 11 programas novos regionais, que ela foi pioneira no interior do estado de São Paulo, com 22 horas de transmissões ao vivo semanais, Luciano. Era um fato inédito. Nenhuma das emissoras aqui do Brasil, que tinha geradoras aqui pelo interior, conseguiram esse feito durante 7 anos que nós ficamos lá. E nós fazíamos todas as transmissões ao vivo. Já fiz, na época da Record, fizemos até festa do leite ao vivo daqui. Para você ter ideia, eram link terrestres na época. Não tinha satélite, eu de vendo satélite, não. Nós montávamos 5, 7 lances de micro-ondas. Eu cheguei a fazer um jogo da Francano com o Corinthians de Presidente Prudente, montamos 7 links terrestres até Presidente Prudente. Eram feitos extraordinários, entendeu? E que tem que ser lembrados, relembrados e realçados pela capacidade profissional do pessoal que trabalhava conosco. Falar um pouquinho de perrengues, né? Quando a gente fala aí da estrutura, normalmente as pessoas veem o que está na tela, né? Tudo bonitinho, tudo certo, tudo tranquilo, né? Ou ouvem a transmissão pelo rádio, mas tinha muita dificuldade, né, Paulo? E muitas vezes até na questão prática de, olha, estou ouvindo o sujeito lá pelo rádio, estou vendo ele na TV, automaticamente dá um status, muitas vezes até financeiro, que o sujeito não tem. Exatamente. Não, inclusive, você falando em perrengue, quanto que eu sofri na hora de fechar os links de micro-onda, que eram links terrestres, para fazer essas transmissões. Porque um eucalipto, uma plantação de eucalipto, uma árvore grande, de repente interrompe e inibe e até inviabiliza uma transmissão. Eu me recordo como se fosse hoje, eu fui fazer um baile da Bete Carvalho, e tem o quê? Tem 3 quilômetros entre a Record com o Clube de Campo, 3, vamos por 10 quilômetros, entre a Record e o Clube de Campo de Franca, ali em linha reta, né? Mas tinha uma plantação de eucalipto dentro do Clube de Campo que praticamente inviabilizou. Eu tive que fazer 2 links, jogar numa cidade vizinha, para depois rebater para o Clube de Campo, para fugir de uma plantação de eucalipto. Eles não têm noção a dificuldade que é, o tamanho das torres que o técnico tem que subir para instalar uma parabólica de link de micro. E assim por diante, é muita coisa, Luciano, o equipamento que é disponibilizado, toda a estrutura técnica. Eles não têm noção do trabalho de quem carrega o piano. Porque é sempre um apresentador bonitinho com o microfone na mão, de terninho. Mas é por isso que eu valorizo, Luciano, eu nunca deixei de valorizar. A primeira coisa que eu valorizo é a equipe técnica para mim, que é o coração de toda emissora, acabou. Se ela não funciona nada, você não vai para o ar e fim de papo. Acabou. E eles são sempre os que estão ali no anonimato. Raramente um apresentador, uma pessoa chega e se refere a uma equipe técnica de uma televisão, na verdade, operador de máscara, diretor de imagem, assim por diante, os câmeras, na verdade, e assim por diante, os produtores, e assim. Então, quer dizer, a gente tem que valorizar muito essas pessoas. E é por isso que todos eles que trabalharam comigo vão estar lá nessa noite. Porque todas as vezes que a gente batia as metas de faturamento da televisão, conseguia fazer os eventos que nós nos propunhamos a fazer, eu fazia um churrasquinho todo final do mês lá no fundo da televisão para que todos convivêssemos e participássemos. E esse sentimento de fraternidade permaneceu, tanto é que depois de 30 anos
eu vou estar recebendo uma homenagem da Câmara, mas muito maior a homenagem que todos esses funcionários vão estar fazendo para mim lá hoje à noite. E uma fração das pessoas que você trabalhou, né? Porque quando você fala desse histórico, o volume é muito grande. A gente está falando da equipe desse período de Franca. Exato, só de Franca. Mas eu digo o seguinte, eu sempre digo, Luciano, e isso sempre fez parte do meu pronunciamento, que desde o início da civilização humana, o homem percebeu que se ele unisse ao esforço dele ao do seu semelhante, ele seria muito mais bem sucedido. Isso aí, ao longo dos tempos, veio evoluindo esse sentimento de união e culminou com a parceria, que hoje é o grande advento de toda a sociedade mundial, não é só brasileira. Mas a parceria ela está sempre afeita no fazer para o ter. E, na realidade, a única coisa que nós vamos levar aqui da nossa vida para a pátria espiritual é o ser. E foi isso que eu sempre fiz questão de manter. Em cada lugar que eu entrei, que eu trabalhei, que eu convivi, eu formei famílias, antes que façam um julgamento aí muito inadequado, são famílias fraternais, tá? Então, eu sempre construí famílias, realmente. Eu tive irmãos, amigos irmãos de verdade. E por onde eu passei, tanto é que, Luciano, veja, se você pegar meu currículo, são muitas empresas pelas quais eu passei. São muitas as minhas demissões, admissões e demissões mas eu nunca fui demitido de nenhuma empresa. Eu sempre saí pela porta da frente e eu fui sempre saindo de uma para melhorar em função de outro trabalho mais adequado. A gente falava, né, aí das equipes, dos profissionais, de trajetória, e uma coisa muito ligada à comunicação é a própria informação, não é, Paulo? E muitas vezes, não é, ela é cerceada. E não estou falando nem só de período ditatorial, não é? Estou falando da dificuldade mesmo de se transmitir informação. Hoje a gente vive num fator complicado, que é a era da fake news, não é? Não quer dizer que não existiu sempre, né? A gente sempre teve aí inverdades tentando ser emplacadas e informações muitas vezes difíceis de serem dadas. Ô Luciano, muitas das minhas saídas de alguns veículos foram por tentarem cercear a minha maneira de pensar, de agir e a minha opinião própria. Eu nunca me submeti a caciques políticos, eu sempre fui rebelde. Eu tive 3 mandatos de vereador, cada mandato meu estava num partido diferente. Eu não sei se eles já repararam nisso, porque eu nunca me submeti a cacique político. 2, eu não me submeto à pressão comercial. Eu acho que o interesse comercial tem que existir. Eu acho que o interesse é o que mantém toda emissora, mas nós temos aqui, essa emissora e todas do Brasil, são concessões públicas. E a concessão pública tem como primeira obrigatoriedade, tá certo? A verdade e o trato com a opinião pública, com o povo, de cada comunidade que ele existe. Então não pode haver nada que cercie e suplante esse interesse, que é a verdade, o relacionamento correto, a informação verídica. E hoje nós estamos lutando com terríveis coisas chamadas fake news. Hoje nós temos um trabalho duplo, Luciano. Sim. Eu, você que somos comunicadores do microfone, nós temos 2 trabalhos hoje. Antigamente era só de informar. Hoje é de informar e desmentir essas fakes absurdas que fazem por aí. É óbvio que todo interesse de todo veículo de comunicação, ele tem que ter a parte comercial que dê sustentação da sua viabilização. Ele tem que ter a parte artística, a parte técnica, que mantém essa estrutura no ar. Mas jamais pode ser cerceada pelo interesse político, interesse comercial, querer suplantar a liberdade. E, nesse ponto, eu valorizo muito a TV Educadora. Porque o Carlos, nesse particular, durante toda a vida dele, deixou o legado, inclusive para seus filhos, ele jamais se submeteu a qualquer tipo, entendeu, de canga, porque a gente chama de canga no pescoço. O Carlos era o meu companheiro, nós éramos famosos rebeldes aqui de Batatais. Eu permaneço até hoje um pouco mais moderado.
Paulinho, recadinhos aqui para você de interação dos nossos espectadores. O Baldo mandando um grande abraço, parabenizando por mais esse reconhecimento, pelo grande trabalho que realiza na imprensa e destaca também aqui, também na política. Agradeço a todos os companheiros aí. Amigo, falar bem de amigo é suspeito, né, Luciano? São grandes amigos que a gente tem. É o que eu falei, o importante é que a gente constrói ao longo da nossa trajetória, seja ela profissional, pública, política, social, é o sentimento fraterno que a gente desenvolve, que é o que nós vamos levar dessa vida, né, Luciano? Perfeito. Gratidão aí ao Baldo pela interação. Também aqui o Luiz Carlos parabenizando pelo título merecido, não é? Diz que vivia em Franca nessa época que você coloca aí da Record, né? E viu de fato presencialmente a evolução que a emissora teve. Obrigado mais uma vez a todos vocês. E é interessante também isso, não é, Paulo? A questão da ligação com o espectador em cada fase, não é? Do perfil, da rotina desse espectador e o quanto também isso impacta na vida das pessoas. Não tem dúvida, porque tudo que nós fazemos é em função deles, né, Luciano? Muito se fala na política, o poder emana do povo, tudo emana do povo. Porque nós somos partícipes do povo. O que nós somos? Nós somos os representantes aqui do povo. Aliás, eu sempre digo assim, a gente tem o costume de dizer na política que o voto que queria ele nada mais é, entendeu, do que uma validação que o indivíduo dá, na verdade, uma procuração ao agente público para representá-lo. E nós aqui na comunicação, da mesma forma. O povo espera que a gente fale a linguagem dele, que transmita para ele a verdade dos fatos, que seja sincero, que dê a ele, que retribua a ele a responsabilidade que nós temos de ser verdadeiros. Não é de chegar aqui, fazer tipo, fazer trejeito. Você já até percebeu o meu jeitão, eu nunca liguei. Eu dava uma mão de obra muito grande para os meus diretores de jornalismo, porque eu entrava no ar, eu não ficava fazendo jeitinho de menininho bonitinho da Globo, nada disso. Eu sempre fui assim, desleixado, eu coço o nariz, eu coço a orelha, eu falo com o telespectador quando vem dar entrevista ou quando eu apresento o programa, como se eu estivesse na sala da minha casa, porque eu estou conversando com meus amigos que estão aí na sala da casa dele com o prato de comida na mão agora, nos acompanhando aí, almoçando e vendo e ouvindo o que nós estamos falando. Então essa comunicação, ela tem que ser muito genuína, autêntica, verdadeira e de preferência simples. E eu aprendi isso no rádio. Sim. Na minha época, quando eu fui para São Paulo, tinha um eclético locutor da Bandeirantes, Zério Ribeiro, que todos nós queríamos imitar, aquela voz grossa, bonita, esse programa que é ouvido pelo empresário Antônio. E lá na Record eu tinha um companheiro que eu tive a felicidade de trabalhar com ele e meu irmão, que faleceu há pouco tempo agora, José Bettion. Boa tarde, amiga. Olha lá, joga água nele, Dona Maria, levanta. A vaca dele chamava corintiano. Quer dizer, comprou 7 fazendas com a linguagem simples e objetiva do rádio. Essa aí esse é o grande segredo do rádio, né? Quanto mais simples, melhor. Sem dúvida. E uma das figuras de maior penetração cultural da sua época, né? O ouvido, eu não falo nem no estado, né? Ouvido nos estados de entorno Exato, todos. são os nossos professores diferentes, né, Lúcio? Exato, exato. E criou umas figuras de linguagem, né? E umas brincadeiras que eram repetidas. O Zé Béttio tinha a lenda urbana do alemão. Exato, né? Exato. Que todo mundo na família tinha um alemão que jurava que era para ele que o Zé Béttio estava falando. Exatamente, entendeu? Ele era um filósofo, né? A comunicação simples, ela atinge a chamada os grandes intelectuais como o homem mais simples. Esse aí é o grande segredo da comunicação. Porque se começa a filosofar muito aqui em frente de rádio, de câmeras de rádio, microfones de rádio, câmeras de televisão, o pessoal tem palavras que eles falam aí, o pessoal pensa que é de comer ou é de comprar, não sabe do que se trata, e assim por diante. E não é por aí. É linguagem simples, objetiva, que alcance a todos num único instante. Muito bom. A Ana Cláudia também parabenizando pelo trabalho e Obrigado, falando a respeito do que você vê de desafios na comunicação, né? A gente já falou que é a fake news, né? Hoje, né, eu acho que a gente também tem um outro que nunca a gente teve tanta informação, né, Paulo? Acessível. E ao mesmo tempo, quando você tem muito, você não tem nada.
Na realidade, o que ocorre, Luciano, é tudo uma questão de formação e de responsabilidade. Eu acho que quando você vai para o ar para comunicar uma notícia, um fato, comentar, em primeiro lugar, você tem que ter domínio daquilo com que você está falando. Ter a veracidade dos fatos, a fonte fidedigna da informação correta e, acima de tudo, falar aquilo que você domina, sobre assuntos que você domina. Nós não podemos ser comunicadores do achismo. E hoje o advento da internet, tem muito repórter de plantão aí, tem muito comunicador de plantão que fica jogando uma série de coisas aí, de inverdades, que acabam aí fritando os neurônios de muita gente aí. Então não é por aí. Eu acho que ainda a grande comunicação é aquela comunicação responsável, não é comunicação de internet, não. É lógico que o Dr. Google hoje é o nosso grande parceiro, sim, sim. É o nosso grande auxiliador, né? Não tem dúvida. Tudo que a gente necessita de auxílio, nós podemos recorrer ao professor Google, mas, na realidade, os veículos de comunicação oficiais, como é o caso da nossa emissora, que empregam, que recolhem impostos, que têm responsabilidade, que responde juridicamente perante a justiça pela sua atuação, que são os verdadeiros veículos que têm que ser seguidos. Tá certo? A internet ainda está em um campo muito aberto, sem uma legislação pertinente que corresponda aos anseios de uma sociedade civilizada e desenvolvida. Exato, né? E de fato, né? Todo veículo de comunicação tem regulação, à exceção da internet, não é, que tem esse diferencial. E a gente sabe que tudo aquilo que, né, teoricamente pleiteia a liberdade plena, na verdade é o que mais cerceia e o que mais aí turva os olhos de quem acompanha. Exatamente. Quando eu falei, inclusive, Fernando, em coçar a orelha, né, ou passar a mão, todos esses trejeitos que a gente tem, é porque a gente tem que transmitir a essência do que nós somos. Esse negócio a gente usa muito o termo maquiagem. Eu nunca usei maquiagem em televisão, você sabia? Depois que eu saí da Gazeta, que botar aqueles pancake que derretia, e a gola ficava até marrom aqui quando derretia naqueles panelões de 1000 volts. Hoje não, nós temos iluminação fria. Eu nunca usei maquiagem, porque é para mostrar minhas rugas, as mãos, tudo que eu tenho do jeito que eu sou. Esse negócio de ficar bonitinho na televisão já caiu. Isso aí. Depois que o Boris casou e virou âncora, eu também posso voltar a ser âncora aqui na TV Educadora, qualquer um. Até porque a idade né, não está na idade barreira física, essa que é a grande realidade. Exato, né? Exato. Paulo, só tenho a agradecer aqui esse papo, não é? Parabenizar pelo justo reconhecimento, deixar sempre o espaço disponível aqui para contar um pouquinho mais de histórias. E eu acho que eu falo em nome de toda a equipe também, né? Agradecer a possibilidade aí de parcerizar, de tê-lo na nossa equipe. Então, Luciano, eu que tenho mais a agradecer. Eu estou aqui cumprindo mais uma etapa da minha vida profissional. Eu fiquei tão feliz quando eu fui convidado de voltar para essa casa aqui, pelos vínculos que eu tinha, desde a minha infância com o Carlos, e agora estando aqui com seus filhos, com a Bernadette, a Berna. A gente nos chama na intimidade, ela me chama de Peter, como o Carlos me chamava, e assim por diante, né? Eu chamava ele de Charles. É assim, eu acho que a gente tem que ser autêntico, e isso aqui, eu sou muito grato a essa casa aqui, pela oportunidade que me deu de terminar a minha vida profissional aqui, conversando com a minha cidade, com os nossos amigos aqui de Batatais. Eu que só tenho que ter gratidão a esse título, a todos os amigos de Franca, aos políticos da Câmara de Franca que me concederam essa honraria, que eu vou receber logo mais lá à noite. E dizer para você, como eu disse nos bastidores, eu gosto de vir aqui para dar entrevista. Qualquer dia eu quero vir aqui para conversar com você sobre política. Eu gosto muito mais de dar entrevista do que entrevistar. Obrigado, viu, Luciano, pela oportunidade.